Tá? Então, faço questão de relatar como accountability, prestação de contas, que nós o fazemos. Tá ok? Obrigado, Márcio. Deixa eu fazer um comentário. Márcio, é claro que o cálculo de subsídios é feito desde a minha época. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, fez um projeto para empresas específicas, o BNDES. Quanto gastou? Qual era o objetivo daquele subsídio para o setor, para vários setores que ele deu subsídio? Qual era o objetivo e qual foi o resultado dos subsídios dados ao setor A, B ou C, ou o que seria dado a outro setor? Quer dizer, a conta geral do subsídio, ela dá uma transparência de quanto o governo está gastando com aquela área total, mas ela não ajuda na gestão da política pública. Ela não ajuda a saber qual subsídio deu certo, qual não deu, qual foi o custo de oportunidade. Segundo lugar, o crédito direcionado não está. O crédito direcionado é uma transferência entre grupos compulsória, forçada por lei, e ela não aparece em lugar nenhum, está fora do orçamento. O crédito direcionado. Então, você tem vários setores que pagam 2%, 3% de juros, para outros que pagam 20%. Isso é um subsídio cruzado mandatório. Né? E isso não tem transparência de quem recebe o benefício, o quanto... Só para entender, Marcos. Então, você está sugerindo, só para entender, ele está sugerindo o seguinte, é isso que eu quero que entenda o que ele está sugerindo. Retire financiamento a investimento no Brasil. Retire financiamento a investimento de bens de capital no Brasil. Afinal, a maturidade é alta, tem risco grande, se for com taxa de mercado vai ser muito alto, spread alto. Retire isso. Essa é a sugestão que está sendo colocada na mesa. Muito obrigado. Desculpa, Márcio, até eu que sou médico entendi que não é isso. Tem os próximos inscritos, Peronde é o próximo, Bezerra é o seguinte. Perguntas. Doutor Marcos. Doutor Marcos Lisboa. Qual é o marco legal possível para evitar a liberdade que o Tesouro Nacional ou a Fazenda tem para aumentar a despesa sem controle do Congresso? Bem objetivo. Doutor Mansueto. E a inflação, como vai se comportar? Está uma maravilha? Doutor Mansueto. Qual o custo fiscal das reservas cambiais, sim, que nós temos lá fora? E é feito com poupança nossa ou com emissão de títulos do Tesouro? E qual é o custo desses 300 bilhões que o doutor Márcio colocou no serviço da dívida, brasileira? Doutor Márcio, gostei do senhor, não o conhecia, eu, professor Márcio. É correto controlar a inflação com sacrifício da Petrobras, da Eletrobras, em cima da tarifa de ônibus? A contabilidade criativa ou destrutiva, não sei, o aumento da dívida bruta, tudo isso não aumentou a desconfiança do investidor? O Tesouro não se alimentou nos últimos anos com artifícios contábeis legais, legais, sim, mas assustou a todos. Os analistas, a academia, os investidores. O nosso governo acertou, Márcio, PMPT e PMDB. Acertou, sim, nos últimos 2 anos. Aumentou a renda. Os indicadores de saúde melhoraram, apesar de que a Fazenda não gosta de aumentar os recursos do SUS. Melhorou. Pleno emprego, apesar de pode ser precário. Agronegócio melhorou. Mas a minha impressão, como curioso, como deputado, que visitou 69 municípios agora no recesso, a inflação chegou no bolso do cidadão. E não é 6,7 anualizado. Não é. Se vai serviços, se vai alimento, olha, 9, 10, 15%. Baixou lá o índice como é que é esse índice de difusão, de inflação? Baixou um pouco. Mas não é artificial isso. Olha como é que está a Petrobras, olha como é que está a Eletrobras, olha o buraco da Eletrobras, para num gesto rápido, extemporâneo, intempestivo, baixar a luz em janeiro, fevereiro, porque a inflação estava picando e estava aumentando. Não sei. Ainda querem que o SUS melhore a gestão. Carlos Bezerra, Peronde, Bem, ocupe esse seu lugar na mesa. senhor presidente, eu
concordo em gênero, número e grau com o que o doutor Mansueto falou aqui. Aliás, eu venho falando internamente no partido aqui, que eu não quero que o meu querido PMDB, que eu ajudei a fundar, seja o DEM do PT. A política econômica do país praticamente não mudou, econômico-financeira, do governo do FHC, da social-democracia, para o governo do PT. É a mesma. E é uma política nefasta para o país. E se não mudar, nós vamos de ladeira abaixo, do meu ponto de vista. Não tem planejamento. O país, acho que planejou com o Celso Furtado no século passado, de lá para cá, desaprendeu a fazer planejamento. Não existe planejamento. Não se faz as reformas. A reforma tributária, que é a essencial, acabar com esse modelo centralizador, passar o recurso para os municípios, para os estados, fazer o que tem que fazer. Fica aí os deputados com emenda, tem que acabar com emenda e fazer a reforma tributária. Fica um prefeito vindo aqui para pedir uma ambulância, pedir um posto de saúde. Isso é uma vergonha. E o recurso aí favorece a corrupção, favorece a ineficiência, favorece tudo. Entendeu? E a reforma trabalhista, que é outra questão, você falou no custo do Brasil aí, deu uma ênfase muito grande, que o Brasil é um país caro, e é caro mesmo. E um dos custos está na questão trabalhista. Mas vai mexer numa reforma trabalhista aqui hoje. As centrais sindicais estão todas dentro do Palácio do Planalto. Há um conluio das centrais sindicais com o governo. Querem aumentar privilégio, não diminuir custo, não mudar nada. A reforma previdenciária, a mesma coisa, isso não se fala. Mas é uma coisa que vai ser necessária amanhã, não tem como não fazer isso. A questão dos bancos, do juro. A Excelência mostrou ali que a Selic caiu, mas o juro não caiu. Essa aqui é a República dos Banqueiros. E o país todo trabalhando para pagar bilhões e bilhões de lucro para esses meia dúzia de banqueiros. Isso não tem cabimento, tem que ser enfrentado um dia. Eu advogo que nós achemos aqui um novo Getúlio Vargas, um homem com personalidade, com liderança, para dar um encaminhamento que o país precisa. Não tem política industrial. O senhor mostrou perfeitamente que não existe. A política industrial nossa é de fazer benefício do IPI da linha branca, do automóvel, para engordar o lucro das multinacionais. O país não ganhou nada com isso. Aumentou o lucro das multinacionais, das grandes empresas. Essa é a política industrial nossa, né? Então, eu não tenho nem pergunta para fazer. Eu venho dizendo que o PMDB tem que acordar. O PMDB é um grande partido, o nosso partido. Tem gente com coluna vertebral, tem gente que pensa, está preocupado com o Brasil, que nós devemos nos unir, o PMDB, porque ninguém tem um espaço enorme aí, ninguém fala nisso no Brasil. O PT encolheu, pegou o poder, encolheu, não discute a política macro. A questão do juro dos banqueiros, que o PT tanto bradava contra ele aqui, mas o PT não fala uma palavra sobre isso. Paga, é um conluio da grande imprensa com os banqueiros, com o poder, e vai receber o cartão vermelho como o PSDB recebeu. O PSDB, por esse tipo de política, foi expulso do poder. Vai acabar de ser desmontado agora nessa eleição do ano que vem. O PSDB acaba no Brasil definitivamente. O PT está caminhando por o mesmo caminho, ao insistir nessas políticas e não fazer as mudanças. Então, eu quero parabenizar a todos que estão aqui. Todos foram brilhantes, mas concordo em gênero, número e grau o que disse aqui o doutor Mansueto. Tá? Essa preocupação eu sempre tive com o nosso país, tá? De ver, na própria agricultura, você viu agora, saiu um programa de armazém, porque está lá jogando os cereais na rua, no tempo. Agora vamos correr para fazer armazém. Tá? É tudo improvisado. E com isso se perde muito recurso. Era essa a constatação, não teria pergunta para fazer, mas apenas para dizer que concordo com Vossa Excelência, no sentido de que tem que fazer uma mudança profunda nesse país. Doutor e deputado Marcelo Castro. Eu quero cumprimentar todos e parabenizar os expositores, dizer que foi uma tarde muito enriquecedora. Gostei muito
explanação que veio com a transparência aí do Márcio e do Mansueto, ficou mais inteligível, né? E eu queria, Márcio, dizer para você, o som está muito alto, que eu sou médico psiquiatra, então vai perdoando aí a minha incipiência nessa área. Vale muito ser psiquiatra. Mas o que a gente vê dos economistas é que há mais ou menos assim um consenso, que Vossa Senhoria chamou de saudosismo, de que a era, assim, digamos, áurea da economia do Brasil, da gestão econômica, é o que eles chamam de era Malossi, que a era Malan, mas o Palocci. Então, pelo menos os economistas assim, mais liberais acham que a coisa piorou depois que eles saíram. Sem dúvida, parece que há, em certas situações, um viés ideológico, né? O Lula foi para um debate com Alckmin e criticou o PSDB, dizendo que o PSDB só queria privatizar. Só queria privatizar, privatizar. E isso ganhou um valor que o PT ficou quase com a impossibilidade de privatizar, de fazer concessões. Só agora, no governo da Dilma, é que está acontecendo muito lentamente, muito vagarosamente. Então, acho que isso aí foi um erro, um prejuízo para nós, uma questão ideológica, uma questão eleitoral que terminou trazendo resultado para a economia. É evidente que aqui em qualquer lugar do mundo, quanto mais você puder colocar recursos privados, a iniciativa privada, administrar o que for administrável, é claro que, ora, se tem uma empresa que quer fazer o aeroporto de Brasília, gastar 5 bilhões, por que o governo vai fazer isso? É ilógico, melhor o governo pegar seu dinheiro para gastar com segurança, com saúde, com educação, com infraestrutura, melhorar o país. Bom, outro aspecto que eu também tive assim, um certo viés ideológico, o Brasil tem 5 anos que não fazia uma licitação para os postos de petróleo. Isso não havia impedimento legal. Nós tínhamos o marco, né, da concessão que podia ter sido feito. Mas como há aquele viés, não, a partilha que é a marca do PT, aí isso atrasou demais. É o país parado na produção de petróleo, com um manancial imenso descoberto, com um potencial muito grande no Piauí, no Maranhão, que já foi descoberto gás, e nós ficamos para trás, né? Então, acho que tem essa questão desse viés ideológico que atrapalhou um pouco o desenvolvimento da nossa economia. Mas gostei muito da sua palestra. Acho que o Brasil não está ruim. Os números que você trouxe nos dão um certo ânimo, um certo alento. Só que a gente fica com aquela sensação, estamos relativamente bem, mas poderíamos estar muito melhores. Porque para tudo nós encontramos uma justificativa, uma explicação. Mas para justificar a gente ter um índice de desenvolvimento só superior ao Paraguai, está abaixo da média da América Latina, isso daí realmente nos dá um sentimento assim de inferioridade. O que está acontecendo no Brasil? A grande potência da América Latina, esse país extraordinário. Como é que pode um país industrializado, país que tem um agronegócio maravilhoso, uma universidade e tudo mais, perde para todo mundo? Pelo amor de Deus. Quer dizer, estamos abaixo da média, estamos puxando o PIB da América Latina, e não é o primeiro ano. Isso vem se repetindo. Então, isso aí eu acho que nós temos que fazer uma análise crítica e uma autocrítica e ver que alguma coisa não está bem encaixada. O Mansueto falou umas coisas aqui e, sobretudo, a questão da dificuldade. Ele até levantou a questão, por que é que a infraestrutura não anda? Você mesmo disse que não tinha resposta. É claro que ninguém tem, mas o Brasil tem umas peculiaridades que é uma coisa extraordinária. A nossa burocracia é uma coisa sem limite. Eu brinco muito aqui no Congresso, eu digo, olha, a Dilma tem 39 ministros, por que ela não completa o 40 e bota o Ministério da Burocracia, que talvez fosse um dos mais importantes? Porque tudo que se vai fazer no Brasil, você encontra óbices infindáveis. É uma coisa que essa microeconomia, esses pequenos detalhes precisam ser cuidados,
porque isso aí dificulta. Você vai abrir uma empresa, é um inferno. Você vai fechar uma empresa, é um tormento. Então, você tem que simplificar para poder andar. A interferência do Ministério Público, do Tribunal de Contas, o Collor fez um levantamento recentemente, o senador Collor, mostrando que a maioria das obras que o Tribunal de Contas paralisou, né, havia sobrepreço, aí vão fazer outra licitação, pronto, ficaram muito mais caras do que o preço que estavam fazendo. Então, ao invés do Tribunal de Contas, por causa das melhores das intenções, está prestando um serviço ao país, está prestando um desserviço, está tornando as obras mais caras. Eu tenho um caso concreto, que eu gosto sempre como eu não tenho visão econômica, os casos concretos a gente exemplifica melhor. Então, a BR, lá no Piauí, BR-135, falta um trecho para ser construído. O DENIT conseguiu o recurso e contratou o BEC, que não precisa de licitação para fazer. Quando o BEC começa, chega o IBAMA e diz, olha, aqui não tem licença ambiental. Tem uma licença da Secretaria do Meio Ambiente. Não, é porque o DENIT Nacional tinha feito uma solicitação, quando faz essa solicitação, é o IBAMA Nacional que dá licença. Olha, você vê uma burocracia dessa para atrapalhar, aí passamos 2 anos para esse IBAMA fazer essa licença. Quando vai começar de novo a estrada, chega o IFAM, diz, não, aqui tem uma denúncia, ninguém sabe de onde é que veio, que existem sítios arqueológicos. Ora, fizeram um estudo, paralisaram a obra mais 2 anos, não tinha sítio arqueológico nenhum. Mas se tivesse, o que é que ofende mais um sítio arqueológico? É uma estrada de barro que solta poeira, ou uma estrada de asfalto que não solta poeira. Então, essa irracionalidade do Brasil, essa estrada passou 4 anos sem ser construída, com o dinheiro na mão do BEC. O BEC querendo construir não podia por causa do IBAMA e do IFAM. Então, são coisas do Brasil real. Essas questões de fazer uma hidrelétrica hoje, para o IBAMA dar uma licença para uma hidrelétrica. Ora, rapaz, uma hidrelétrica, isso não devia ter nem licença, porque é a energia mais barata, mais simples, mais limpa que tem no mundo. Lá no Piauí agora está começando um pequeno parque eólico. O que é que aconteceu? Agora o Instituto Chico Mendes deu um laudo contrário à instalação, porque as aves que migram não sei quanto, pode bater na hélice. Ah, pelo amor de Deus. Então, essas coisas nós temos que debruçar e destravar, porque isso trava o crescimento do país. Uma coisa simples dessa, pequena, mas trava. Quer dizer, chega lá um camarada, ele tem um poder, está lá no Instituto Chico Mendes, não vai ter parque eólico. Bom, não tem parque eólico, não tem hidrelétrica, qual é a alternativa? É nós queimarmos petróleo, é nós queimarmos carvão, é nós botarmos energia nuclear, que são coisas muito mais danosas, muito mais problemáticas do que a energia hidrelétrica. Agora, Mansueto, eu gostei demais de uma coisa que você fez referência aí, e isso eu citava todo dia. O custo Brasil. Eu estive recentemente em Las Vegas, que pelo jeito assim deve ser o lugar mais caro do mundo. Hotéis maravilhosos, suntuosos, não é, turista para tudo quanto é lado, só gente rica, coisas. Para o lugar que você olhar, é o lugar mais lindo, mais caro, mais sofisticado que você já viu no mundo. Eu fui para um restaurante lá famoso lá, Joy Stone Scrap. Recomendo esse restaurante. Ganhou bem. Comi uma lagosta com fruto do mar, acompanhado de manteiga, vem num fogareiro, uma coisa deliciosa. Eu fui pagar $29. Ora, eu chego bem aqui na tratoria da Rosário, aqui em Brasília, duvido que saia por menos de 200. $29. Las Vegas. Eu compro calça jeans, que é essa calça Lee, desde jovem que eu compro. R$220 lá em Teresina. Comprei agora no outlet lá em Los Angeles. $33. Minha mulher faz uma festa, chega de noite, meu filho, olha essa blusa aqui que eu comprei para minha filha. $11. Minha nora estava outro dia com um vestido belíssimo, uma coisa linda. Eu elogiei o vestido, comprei lá no outlet, lá em Miami, $22. Ora, para concluir, como é que um país de renda per capita baixa como o Brasil, se dissesse assim, um iPad, um iPhone nos Estados Unidos mais barato, mas calça, blusa de mulher? Pelo amor de Deus, como é que nós vamos competir com o mundo?
Desse jeito, com a renda per capita baixa que nós temos, com os produtos muito mais caros. Bom, era só isso, acho que me excedi, muito obrigado. Fernando Lopes. Eu não vou... Um dos raros economistas da Não vou bancada. falar aqui como economista, nem professor de economia, vou falar como parlamentar, como quem pensa a economia como um instrumento fundamental no encaminhamento de um projeto nacional. Eu acho que faz falta ao Brasil um projeto nacional. Projeto nacional claro, né? Aqui o deputado Bezerra já falou sobre a semelhança nos fundamentos econômicos. É óbvio que existem diferenças nas políticas compensatórias de renda, na preocupação com a erradicação da pobreza, com tudo isso, com a questão do mercado de trabalho, entre o governo Lula, Dilma, e o governo Fernando Henrique. Mas, no essencial da política econômica, os pilares dela, que são a questão dos juros, que caíram um pouco, mas não caíram o que deviam ter caído, e não são enfrentados adequadamente, e isso é parte do custo Brasil. É lógico que aquelas roupas que o Marcelo e a família dele compraram nos Estados Unidos e vieram do Vietnã, da Malásia, de Bangladesh, não é só a questão do câmbio, mas é um escândalo. Tem um banco central que gasta dólares, queima dólares para defender o dólar e sustentar a ficção de um real valorizado. Porque o real só é valorizado porque vem essa enxurrada de dólares para aplicar no Brasil, onde a remuneração sem risco é muito maior do que nos países lá de fora. Isso é um absurdo. Esse modelo esgotou. Esse modelo, FHC, e agora mitigada, essa política econômica neoliberal, mitigada nos últimos governos, Lula e Dilma, esgotou. Ela não vai permitir crescimento nenhum, a não ser o crescimento medíocre. Nós desindustrializamos o Brasil e desnacionalizamos. Nós não. Eles desnacionalizaram e desindustrializaram. Nós temos que renacionalizar a economia brasileira. Nós temos que ter um projeto nacional, porque se a Coreia pode, se a China, que tem quase 1 bilhão e 400 milhões de chineses, 1/3 da área cultivável do Brasil, virou uma potência, por que nós não podemos nos transformar? Nós temos que ter um projeto Brasil potência. E aí é o seguinte, tem que ter uma política clara, escolher alguns setores líderes, setores de ponta, que você possa desenvolver empresas nacionais, desenvolver tecnologia nacional. Nenhuma empresa estrangeira, numa economia desnacionalizada, a economia é quase neocolonial. A nossa pauta de exportação é do império. Nenhuma economia vai desenvolver pesquisa tecnológica nenhuma desse tipo, porque quem é que vai desenvolver? As empresas estrangeiras? Ou que têm participação aqui? Não vão desenvolver nunca. Nós, para fazer isso, nós temos que ter, ainda que seja, se não for a empresa privada no primeiro momento, que seja uma empresa estatal. Mas nós temos que ter um país que a gente possa dizer de verdade que é um país soberano. Não ter uma independência pela metade, como essa de 7 de setembro, não tem nada. O Brasil é uma grande colônia. É uma conversa fiada, vai dizer o Brasil respeitado no Concerto das Nações, conversa fiada. O Brasil, para eles, é igual ao Paraguai, à Colômbia, ao Panamá, à Bolívia. De vez em quando, um presidente dos Estados Unidos troca Brasil por Bolívia e fica tudo a mesma coisa. Nós temos um potencial enorme. Falamos em investir na educação e em ciência. Agora tem um projeto do governo federal muito interessante de investir em bolsas, pós-doutorado, de desenvolvimento. Quem vai dar emprego para eles aqui com o salário que ganha um pesquisador numa instituição brasileira? Desmontar as empresas, desmontar os grupos de pesquisa, como o governo Fernando Henrique desmontou as equipes de pesquisa das empresas estatais, é muito fácil. Reconstruir é muito mais complicado. E não tem nação soberana sem o domínio da tecnologia. E, para isso, a política industrial também tem que estar focada. Tem que montar, não é só a empresa lá na ponta, não é só uma Embraer montadora, que ali brasileiro tem os bancos, o da fuselagem, não deve ter mais nada,
porque o motor é americano, o sistema de defesa é israelense, o outro é alemão, aquilo é só uma montadora. O Chaves queria comprar aviões da Embraer, os Estados Unidos disseram, não, aviões da Embraer para o Chaves não, porque senão não tem motor para o resto. Entendeu? E é assim que eles fazem a política. Eles podem se dar o luxo de ter esses déficits astronômicos, porque a emissora de papel pintado é lá. E eles financiam o bem-estar dele às custas do resto do mundo, que usa o dólar como moeda de troca internacional, corrente, enfim, faz parte da história das últimas décadas aí. Mas eu acho que essa política econômica, é lógico que você não pode dar uma proteção indefinida. Você tem que ser seletivo. Mas, no que for seletivo, tem que garantir, durante um bom tempo, um espaço para desenvolvimento e depois poder disputar mercado fora. A China está disputando mercado fora. No começo era uma cópia. No começo eram cópias ruins, depois ficaram cópias melhores. Agora são produtos dela. Aqui, no Brasil, já houve um estaleiro, ficava até lá no Rio de Janeiro, que tinha conseguido, durante o regime militar, começar a desenvolver capacidade de projetamento naval, que era a EMAC. Fechou. Por que fechou? O ministro Delfim Neto ia procurar recursos aí para empréstimo, aí voltava da Holanda com um naviozinho, voltava do Japão com outro naviozinho. A frota brasileira era uma beleza. Cada navio era de um jeito, não tinha como nem construir uma indústria de navipeças, porque cada peça era de um país, que nem as siderúrgicas. Uma era tecnologia alemã, a outra era japonesa, a outra era americana. Não tem. Se você não disciplinar e não direcionar, e aí tem que ter uma intervenção estatal mesmo, com controle público. Quando eu estou falando controle público, eu estou falando público, eu estou falando estatal. A Infraero não é empresa pública. A Infraero é uma empresa estatal. De eficiência zero, é próximo de zero. Nós não queremos empresas estatais, pura e simplesmente, porque nenhum projeto nacional vai à frente com empresas desse tipo. Nós queremos controle público. E público, que eu digo, não é da corporação. Não é da corporação, porque aqui no Brasil é sempre isso. Tem a corporação. A Petrobras, por exemplo, grande empresa que todos respeitamos, ela faz muitas coisas indevidas no planejamento tributário. Por que os funcionários não falam? Porque tem participação nos lucros. Quanto mais jeitinho ela der, e ela dá volta até no governo federal, com empresas subsidiárias em paraíso fiscal, reduzindo preço de importação de petróleo, depois compensa o prejuízo lá fora. Ninguém fala. Não é assim que a gente quer. Tem que ser empresas públicas. Eu estou falando isso, eu acho que até dentro do PMDB poucas vozes concordarão comigo, que não é exatamente isso. Mas eu acho que essa bandeira é uma bandeira que está aí disponível. Disponível é uma bandeira fundamental, é uma bandeira importante, é uma bandeira que pode trazer alguma luz a essa política brasileira, que está um rame-rame. Está essa discussão medíocre. Aqui, vocês todos falaram de muitas questões interessantes, pontuais, de forma que a gente tem que trabalhar, mas tem que ter antes o pano de fundo. Qual é o pano de fundo? Sem o pano de fundo não tem como trabalhar, porque nem todas as sugestões se encaixam em qualquer projeto. Nesse projeto neoliberal, o que eu estou dizendo é um absurdo, uma heresia. Mas num projeto para tentar construir uma grande nação, nós temos que pensar diferente, temos que pensar com qualidade. Não adianta ficar fazendo aqui para proteger, para segurar problemas de alguns setores com essa perda de competitividade, em grande parte causada pelo câmbio. Vou tentar concluir. Não adianta ficar aqui, reduz o COFINS de um, reduz o IPI de outro, reduz o imposto de importação de outro. Por quê? Por que não mexe um pouco no câmbio? Vai mexer na inflação. A inflação não pode ser essa marca sagrada, até porque ela está num nível bastante controlável. De vez em quando ela pode subir um pouquinho, dilui depois de algum tempo, e dá fôlego, por exemplo, para o agronegócio. Não é só para a indústria, não, para o agronegócio também.